enquanto nós por aqui estamos acompanhando a vacinação contra a Covid avançar, já temos 60% dos brasileiros totalmente imunizados com as 2 doses ou dose única, aplicando a 3ª dose, reforço. Estamos planejando grandes eventos como o Réveillon, o Carnaval. Tem gente que acha antecipado, tem gente que acha que já dá para projetar esses eventos para os próximos meses. Alguns países da Europa estão endurecendo restrições exatamente por causa do aumento no número de casos. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o médico sanitarista, diretor assistente da Organização Pan-Americana de Saúde, Jarbas Barbosa. Doutor Jarbas, obrigado pela entrevista mais uma vez aqui para a CNN. Bom dia, Colombo. Bom, nós estamos acompanhando, noticiando aqui no Brasil, doutor Jarbas, países ricos, avançados, né, tendo problemas e tendo de restabelecer algumas restrições que já tinham sido dissolvidas. Estamos falando da Áustria, que hoje começa um período de lockdown, a Holanda também, a preocupação com a Alemanha, países que têm vacina à disposição até há mais tempo do que a gente aqui no Brasil, né? A que é que o senhor atribui a baixa adesão da população à vacinação em países europeus? Colombo, esse fenômeno, infelizmente, foi verificado em quase todos os países, né? Em alguns países desenvolvidos com mais força. A chamada dúvida de vacinar, que é um fenômeno, em parte, pelo desconhecimento das pessoas, em parte porque tanto a pandemia como a vacinação, infelizmente, foi muito politizada no mau sentido da palavra, ou seja, determinados grupos políticos tomaram a oposição à vacina como sendo uma questão política de defesa de liberdade e outros argumentos, o que faz com que se viva um paradoxo, né? Esses países têm uma quantidade de vacina muito grande, mas alguns deles estão há meses parados em 65% da sua população vacinada, ou inclusive até menos. E pior é que nesses países não há muita homogeneidade na distribuição. Por exemplo, na Alemanha, a região da Bavária, que sempre se opôs fortemente às vacinações, às medidas de saúde pública, ou seja, esse grupo de não vacinados está muito concentrado, o que facilita eles serem um acelerador de transmissão quando surge uma nova variante, como é o caso da variante Delta, que agora já é predominante no mundo inteiro. Então, é muito importante que os países tenham estratégias de comunicação, estratégias de saúde pública para aumentar de maneira homogênea essa cobertura vacinal. Doutor Jarbas, bom dia. Eu queria entender a dimensão da preocupação que a gente deve ter nesse momento, porque tem a chegada do inverno europeu agora, que pode agravar esses casos de Covid-19 por lá. E se disso, a OMS tem preocupação de sair uma nova variante, mais potente ainda que a Delta, por exemplo, e nos atingir aqui. A gente que está fazendo o nosso dever de casa, a gente está fazendo a vacinação corretinha. Bom dia, Luciana. Luciana, claro, é uma preocupação grande, né? Vale a pena notar, entretanto, que o número de casos está aumentando lá, mas o número de mortes e hospitalizações continua baixo, né? Isso é mais talvez uma prova de que a vacina protege principalmente para formas graves. Segundo, que esses países, vários deles, já estão tomando medidas duras de contenção, né? O que caracterizou também durante toda a pandemia. Quando a gente fala Europa, na verdade, a gente tem 2 cenários. Tem um cenário na Rússia e nos vários países do leste europeu, onde aí tem uma vacinação baixa, 30%, 35% de vacinação só. O número de casos e de óbitos é muito grande e aí há um risco importante. Nos países como a Áustria, a Alemanha, os Países Baixos, eles estão tomando medidas, mesmo a Itália, a Espanha, eles já estão tomando medidas de contenção. Ou seja, a chance de que haja um descontrole da transmissão é relativamente baixa, porque esses países monitoram, esses países estão testando muito, né? Então, por isso também surge o número de casos, porque eles conseguem perceber rapidamente quando começa a haver novamente um incremento, o que é possível. Mas ainda há, tanto lá como em várias áreas do mundo, né, países com a cobertura vacinal muito baixa. E nessa circunstância, se houver uma transmissão forte, a possibilidade de surgir uma nova variante é uma possibilidade real.
Doutor Jarbas, qual é a página que nós estamos da pandemia agora? Nós estamos caminhando para algum controle, mesmo que mínimo, da pandemia? O senhor citou aí, mesmo nos países em que há número maior de casos, há menos gente morrendo e menos gente hospitalizada, nos países que estão conseguindo vacinar a sua população, é claro, mas há uma alta no número de casos. A gente está caminhando para, no médio prazo, pelo menos, conseguir controlar a pandemia? Ou seja, o mundo está no rumo certo ou ainda não encontramos o rumo, doutor? Colombo, eu creio que nós estamos num momento muito melhor do que estávamos antes, né? Já há muito mais acesso às vacinas, apesar da desigualdade importante que nós ainda temos, mas o aumento da vacinação, ela sem dúvida nenhuma vai nos levar a um determinado grau de controle, como já ocorre. A América do Sul inteira, né? O Brasil é um exemplo, a América Latina toda, melhor dizendo, se encontra hoje numa situação de redução de casos depois de ter passado meses como epicentro da pandemia, né, no mundo. É claro que a vacinação sozinha, há dúvida se ela sozinha conseguirá terminar completamente a transmissão. Ou se nós vamos ter que manter uma atitude mais precavida, mais vigilante, monitorando bem o que acontece, né, com os indicadores epidemiológicos, número de casos, número de hospitalizações, número de mortes e a testagem. Né, testar é muito importante porque permite você saber, antes que estoure o número de casos, você saber exatamente o que está acontecendo, e é também uma medida de controle, porque quem testa positivo sabe que está com vírus, pode entrar em alto isolamento imediato, pode monitorar os contatos também com testes, ou seja, é muito importante manter essas 4 medidas funcionando, porque como nós estamos diante de uma doença nova, esses dados positivos que a América do Sul, a América Latina, o Brasil têm apresentado são muito importantes, mas nós temos que monitorar. Não dá para decretar ainda que a pandemia terminou, né? E esses países da Europa, mesmo Israel, mesmo Portugal, que tem um índice de vacinação, uma cobertura muito elevada, tomaram medidas, porque ainda é possível que haja um recrudescimento localizado em grupos não vacinados, pessoas que não completaram o seu esquema vacinal, tomaram só uma dose. Ou seja, ainda há incerteza. E quando você tem incerteza, a saúde pública nos diz que nós devemos ir de maneira cautelosa, né? Monitorando e tendo sempre a possibilidade de dar um passo atrás, como alguns desses países estão fazendo nesse momento, para evitar que se descontrole de novo. Esse é o pior cenário. Você tem um crescimento, quando você tem maneiras de controlar aquele crescimento e voltar à situação anterior, é bem melhor do que deixar um crescimento descontrolado que você de novo vai enfrentar meses, né, de um impacto social e econômico tremendo. Doutor Jarbas, testagem nunca foi o nosso forte, a gente pode dizer isso depois de 18 meses de pandemia, bem como o controle do espaço aéreo e das nossas fronteiras. Nesse momento, há uma discussão aqui se a gente deveria cobrar um passaporte de vacina do turista que vem ao Brasil. A gente está se aproximando do período de férias, tem cidades turísticas, Salvador, Rio de Janeiro, por exemplo, recebe muito turista para o Réveillon e tem o Carnaval também. Qual é a sua opinião? A gente devia cobrar que a pessoa que entra no Brasil esteja imunizada com as 2 doses ou com a dose única? É uma decisão que cada país tem que tomar, né? Baseado na sua realidade. Nós temos um regulamento sanitário internacional. Esse regulamento sanitário internacional, ele só permite, e isso foi decidido pelos países, né? Ele só permite que haja uma vacina em que pode ser cobrada obrigatoriamente, que é a vacina de febre amarela, né? Que muitos países que têm transmissão cobram. Mas no caso da Covid-19, eu creio que está ficando quase que generalizado, né, a cobrança do chamado passaporte de vacinas, a comprovação de que o turista é vacinado. Isso pode ser uma medida mais efetiva no sentido de reduzir os riscos. Ela não elimina, né, Luciana? É importante lembrar que pessoas vacinadas estão mais protegidas, mas a proteção não é zero, ou seja, elas podem ter Covid e provavelmente, se tiverem, vai ser uma forma mais leve, como os dados estão comprovando. E elas também podem transmitir em certa medida.
transmitem muito menos do que os não vacinados, mas também podem. Ou seja, uma medida só não fará nenhuma proteção 100%. Você tem que tomar várias medidas. Uma pode ser a cobrança de que os turistas venham vacinados, né, para o país. A outra pode ser o monitoramento, mantendo as medidas, o uso de máscara em lugares fechados, ou seja, há um conjunto de medidas que podem ser tomadas de maneira a se manter a proteção. Porque uma medida isolada, ela geralmente não tem essa capacidade. Muito obrigada. Nós conversamos com o médico sanitarista, diretor assistente da Organização Pan-Americana da Saúde, Jarbas Barbosa. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, Luciana. Bom dia.